técnica. Então, é curso de Emotional Freedom Technique, técnica de limpeza emocional, junto com programação neurolinguística sistêmica, que é uma inovação nesse método. Esse é o certificado que vocês vão ganhar semana que vem, as pessoas que concluírem o curso, ficarem até o final, fazerem a prática, vocês vão receber daí o certificado. Técnica de limpeza emocional e de memória celular, porque nós sabemos que muitas coisas nós limpamos, mas muitas vezes a limpeza não é o suficiente. A limpeza mental não vai na parte corporal. Então, nós precisamos fazer um processo muito mais profundo para realmente chegar na limpeza da raiz dos problemas. Então, aquela pessoa que às vezes faz um monte de técnica, mas não limpa a raiz, não limpa lá o subconsciente, então aquilo fica voltando. Por isso que a gente associa, então, métodos. Esses são os criadores do método, tanto da PNL quanto do EFT. PNL, Richard Bandler, John Grinder, matemático, analista de sistemas, professor de psicologia, Robert Gildes, neurocientista que tem a Universidade da PNL na Califórnia, Dr. Gary Craig, doutor em psicologia, Dr. Roger Callahan. Esse é o cara. Esse foi o que criou o método que iniciou com TFT, que é o tapping, e que eu vou mandar mais material semana que vem para pessoas que tenham mais interesse em saber. Esse médico criou o método por acaso. Ele tinha uma cliente com uma fobia e que não curava de jeito nenhum, já tinha ido para psicólogos, para vários lugares e não conseguia resolver o seu problema. E ela, então, numa situação bem atípica, estava na clínica existia, o problema dela era fobia à água, ela não entrava nem com os pés na água. Ela tinha realmente um pânico muito forte, síndrome do pânico ligado à água. E foi quando ele, como era médico acupunturista, ele é vivo ainda, ele foi tocar num ponto da acupuntura no rosto dela e na hora ela falou, nossa, senti vontade de entrar na água. Ele falou, tá brincando? Ela falou, sim, posso ir lá. E ela foi na piscina e entrou com os pés, com as pernas, ficou sentada ali. E ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? E aí ele foi repassando e percebeu que ele tinha tocado nos pontos da acupuntura nela. E aí ele reforçou com ela, fez ela se auto-aplicar e rapidamente ela curou o pânico dela. E aí ele começou a estender isso para outros clientes e vendo resultados rápidos. E então foi quando Gary Craig, que é doutor em psicologia, amigo dele, se aproximou e eles foram aperfeiçoando a técnica, onde surgiu o EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de limpeza emocional. E do jeito que nós usamos no Instituto de Bem com a Vida, há mais de 15 anos, é o nosso jeito, que é onde colocamos reprogramações da PNL, porque nós sabemos pela neurociência que a gente limpa, mas precisa trazer um conteúdo de reprogramação junto para acelerar o processo de memorização da cura. Vocês já ouviram falar do Dr. Deepak Chopra, que está aqui embaixo no slide, é um médico mundialmente famoso e ele usa o EFT. Ele diz que o EFT oferece muitos benefícios para o resgate da saúde. Recomendo. Então, tem assim uma montanha de pessoas que usam. Até a Louise Hay, que é a precursora da neurociência, ela usava o EFT. Ela foi até os 90 e poucos anos de vida, né? E ali estava ela usando na internet, mostrando. Então, essa é a ideia do iceberg, né? Então, quando a gente tem um sintoma no corpo, uma dor, uma preocupação que tira a nossa vontade de viver, ou às vezes aquela inquietude que te tira o sono, que traz insônia,
ou medos, medo de fracassar, padrões que se repetem na vida, de comportamento, são só sintomas que ficam na pontinha do iceberg. Mas existe alguma coisa no fundo do iceberg, que é o nosso subconsciente, que é onde tem a causa dos problemas. E o bom dessa técnica é que a gente não necessita saber conscientemente qual é a causa. Você vai trabalhar os sintomas, dando comandos específicos para o subconsciente trabalhar as causas sem a gente precisar ter a consciência deles. E é bem bacana. Até coisas de hereditariedade podem ser trabalhadas. Então está aqui o Dr. Bruce Lipton, que é autor do grande livro best-seller Biologia da Crença. Ele trabalhou a questão da epigenética, que hoje está super, assim, dentro da neurociência, o pessoal falando muito da influência da consciência na saúde. Ele coloca que a forma como cada pessoa interpreta a realidade afeta seus relacionamentos e a sua saúde. Então, está aqui, né? A interpretação define o comportamento e atua também na bioquímica, que é essa imagem aqui, que eu gosto muito de trazer para todos. Essa imagem, quando você olha, o que é que você vê logo de cara? Né? Se vocês quiserem escrever no chat as perguntas que eu vou fazendo, depois eu vou olhar as respostas de vocês. Normalmente, os meus alunos falam, a gente vê logo de cara dois velhinhos se olhando, né? Alguns falam se paquerando. Uma velhinha de cabelo branco, banguela, né? Olhando para o outro, careca. Mas esse é o primeiro olhar, né? O segundo olhar é dois mexicanos debaixo de um grande portal, um portal à direita e um à esquerda, onde o cabelo branco da mulher é apenas uma cortina. Então, observe que é uma composição que o nosso cérebro faz, um recorte, e que ele define como uma realidade, ele interpreta a realidade de acordo com o seu mapa de mundo. Então, é muito curioso, porque os dois velhos se olhando não existem. Existem apenas dois mexicanos embaixo de dois portais. Então, a pergunta é: os nossos problemas, os nossos desafios do dia a dia, será que são do jeito que a gente enxerga? Será que são exatamente do jeito que a gente interpreta? Ou é apenas um jeito limitado de observar a realidade? Por isso que é tão bacana quando a gente tem um problema, um desafio, compartilhar com pessoas interessantes, inteligentes, sábias. Não pessoas que vão te afundar mais, mas pessoas que vão clarear e fazer você ter um segundo olhar. E essa técnica de hoje tem bem essa proposta, de trazer um segundo olhar para as suas questões pessoais. O que mais tem na minha vida que eu não estou enxergando? O que mais tem na minha realidade que eu não estou percebendo? Eu quero que você já anote essa pergunta. Essa pergunta é fundamental na nossa vida. Ok, minha vida está aí. O que mais ela tem que eu não estou percebendo? O que mais ela tem que eu não estou captando? E não é só para o negativo, é para o positivo também, né? O que mais está me rodeando e eu não estou pronto para ver? O que eu preciso fazer para enxergar além da minha limitação, para materializar outra realidade? Então, eu gosto muito, eu estou fazendo uma passada muito rápida aqui muito rápida da PNL, da Programação Neurolinguística, porque é onde a gente entende como o nosso cérebro funciona. Essa frase do Einstein é mais importante nesse momento do que a gente possa imaginar. Ele diz: a imaginação é mais poderosa que o conhecimento.
o que imagina pode se materializar. Isso é muito sério, porque imaginação é imagem em ação. A nossa memória está sendo montada através das imagens, das falas nossas. E nós vamos ver como desmontar tudo isso. Como que a gente pode fazer com que o nosso cérebro mude a forma de interpretar e mude a bioquímica interna? Porque se o jeito que eu interpreto a realidade interfere na minha bioquímica, o que eu preciso fazer aí? Então está aqui. Dr. Dennis White, um doutor em psicologia comportamental, fez um experimento na NASA com os astronautas, os funcionários da NASA. Ele colocou eletrodos no corpo deles e pediu para que eles corressem mentalmente. Sentadão lá na cadeira, falou: vamos correr mentalmente. E ele foi conduzindo uma corrida imaginária. E não é que depois de um determinado tempo, quando os astronautas estavam realmente imaginando que estavam correndo, todos os músculos do corpo começaram a se movimentar, se estimular. Eles chamaram de incendiar, aquecer, como se estivesse correndo de verdade. E eles fizeram muitos experimentos na Universidade de Harvard, na NASA. Foi onde ele escreveu o livro dele, Impérios da Mente, e a neurociência trouxe essa frase. Visualize, imagine, mentalize. A mente não distingue quando um evento é real ou não. A nossa mente acredita no que nós ficamos pensando. Então é muito curioso, às vezes a gente vê uma pessoa que está em depressão, ela fica pensando, remoendo pensamentos, e que chega uma pessoa do lado, pede para ela falar, e a pessoa do lado fala assim: nossa, mas não é tão sério assim, eu não vejo a realidade desse jeito. Mas é a mente dela que está criando e produzindo uma química interna e deprimindo ela. Então, a nossa mente, o nosso jeito de interpretar a realidade, está ou colocando a gente para baixo ou para cima, nos destruindo ou nos construindo. Então, é muito, muito importante a gente observar como isso tudo funciona, como que eu estou organizando a minha mente. E hoje a gente já vai fazer alguns processos de reorganização e limpeza. E é importante olhar sobre a congruência psicocorporal, que é esse mapa do Rudolf Steiner, um médico, que ele fala: o que você pensa é o que você sente e é o que você faz, o que você age. Se você pensa, sente e age alinhado, eu queria fazer aula hoje com a Vânia, senti que devia e estou aqui fazendo, eu estou alinhado. Mas se eu pensei em fazer aula com a Vânia e eu senti vontade de ficar dormindo e eu resolvo fazer outra coisa, vou visitar alguém, eu fico quebrado, né? Então, quando eu estou alinhado, já começamos a entrar no EFT, só um pouquinho aqui. A metáfora é de um rio limpo. O EFT mostra que quando nós nascemos com a energia cheia no corpo, como um rio limpo, uma nascente. E isso nos traz energia para crescer, para nos desenvolver. Os nossos órgãos, o nosso corpo se forma. Agora, quando nós começamos a ter problemas de estresse, e o problema de estresse pode ser, gente, lá, às vezes na infância, a gente até pode ter na vida intrauterina já um estresse, de repente a mãe ou alguém teve uma situação de conflitante, ou um acidente, um medo, já começou a impregnar o nosso sistema e isso começou a bloquear a nossa energia. E quando bloqueia a energia, nós começamos a sofrer algumas questões, que é o corpo estressado, dores, tensões, etc.
que é a incongruência, a desarmonia no corpo. Deixa eu colocar isso aqui para baixo para facilitar. Então, a pessoa pensa uma coisa, sente outra, faz outra, ela está quebrada, né? Ela está incongruente, ela está em desarmonia e isso em excesso pode gerar doenças. Então, eu me sinto mais congruente ou incongruente no dia a dia? Em harmonia ou desarmonia? Saudável ou doente? Porque a doença não é só física, às vezes a doença é emocional, às vezes até espiritual, né? Quando a gente está nos nossos conflitos internos com o planeta, com o universo, com Deus, conosco, né? Independente, todas as religiões são maravilhosas e é o jeito que a gente se conduz dentro dela, né? E então, aqui começamos o EFT. Analogia que é, quando nós vamos mudar para uma casa, um apartamento, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente limpa ou põe os móveis? Limpamos, né? A primeira coisa, a gente faz limpeza, para depois colocar os móveis. Por que a gente limpa? A gente limpa para tirar as poluições internas. Então, o EFT é a mesma coisa. Nós vamos primeiro limpar medos, tensões corporais, tensões emocionais, traumas. E aí você já pode ir localizando as coisas que você quer limpar na noite de hoje. Já vai anotando aí. Porque quando a gente limpa, nós nos tornamos mais congruentes e vamos ter mais harmonia, que vai gerar saúde. E quando está mais limpo, nós podemos também pensar melhor, sentir melhor e agir melhor. Então, aqui está, vamos trabalhar com a acupuntura sem agulhas, que é exatamente nos meridianos do corpo, mas é claro que a gente não vai usar todos os meridianos, que são milhares, a gente vai usar pontos específicos para limpeza emocional, são pontos atalho. O procedimento, então, é limpeza, para depois colocar os móveis que queremos. Então, a gente vai limpar a casa. Qual é a casa? O nosso corpo. Para depois a gente reajustar emoções e sentimentos necessários. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, dá uma averiguada aí se alguém está com o microfone ligado para desligar. Lembrem que nós somos co-criadores de nosso próprio destino, nós estamos construindo a nossa história. Então, não temos mais espaço para vítimas. Agora é a hora de nós provocarmos a nossa própria cura. E não existe um salvador lá fora, né? Está aqui dentro, assim como as grandes religiões falam, Deus está dentro de você. Então, a gente pode até acionar e acessar essa centelha divina. Quando a gente está alinhado, a gente acessa com mais facilidade. E quem sabe todos nós vamos poder nos tornar um pouquinho mais congruentes e saudáveis ainda na noite de hoje. Quem está bem pode ficar melhor. Quem está melhor pode ficar excelente. E quem está mal pode ficar bem, né? Por que não? Vamos começar a prática? Pode ser? Então, eu vou trazer a teoria junto com a prática. Você tem algum desconforto presente? Traz aí. Eu quero que você escreva agora, coloque num papel o desconforto que você quer limpar na noite de hoje, tá? Não precisa ser o pior de todos, tá, gente? Porque nós vamos estar aprendendo a técnica. Então, na técnica, a gente vai começar de forma leve, tá? Você pode pegar alguma coisa de relacionamento, ou alguma coisa de profissão, ou dos estudos, dificuldade de se concentrar, memória, alguma coisa até na tua saúde mesmo. Ah, eu sempre tenho uma dor nas costas, ou um mal-estar. Ah, tem gente que fala assim, ah, eu tenho um aperto no peito, mas eu não sei o que é. Tá valendo. Pode ser alguma coisa social. Ah, eu estou muito inseguro com o que está acontecendo, me sinto com muito medo, né, por causa da pandemia. Então,
pega e traz uma coisa, tá? Você pode até escrever 3 coisas que você detecta aí, né? Porque a gente sabe que temos muitas coisas para limpar. Dá vontade de já limpar tudo, né? De fazer já uma limpeza geral. Mas eu vou pedir para você pegar só uma coisa agora, porque nós vamos aprender junto com a teoria, tá? Então não dá para a gente ensaiar numa coisa muito complicada. Beleza? Combinado? Então, assim, é bacana, por exemplo, aqui eu criei uma frase. Ah, eu tô com raiva de fulano de tal, e essa raiva começou semana passada porque ele fez uma coisa que eu não gostava, ou ele me disse uma coisa que não foi legal. Isso pode ser uma reclamação boa. Que bom, né? A gente está numa técnica que podemos reclamar um pouco. Então, você pode trazer a tua queixa do momento. Não dá para a gente viver reclamando, né? Porque aí a gente se torna um peso na vida das pessoas. Mas aqui, nessa prática, você pode se queixar e reclamar, porque é o lugar certo, é o lugar que a gente vai se limpar, ou se curar, né? Então, você vai criar a tua frase, que a gente dá nome de desconforto. Ah, eu tô com dor nas costas e começou anteontem, quando eu estava tendo que trabalhar demais e ela está persistindo, ou eu fiquei muito de pé. Cria a tua frase, eu quero que você faça isso agora. Ah, estou com um problema emocional, estou com um problema com fulano da minha família, que eu não estou conseguindo perdoar ele. Tá? Você pode... Precisa falar, Vânia? Precisa anotar? Não, Passar? você só vai anotar para você. Ah, tá, Obrigada pela tá. pergunta. Não precisa falar para mim, não escrevam no chat, isso é particular seu, tá? Ok, É contigo. obrigada. Então, obrigada pela pergunta, que é bem importante, né? Você não vai mostrar isso para ninguém, então você pode ser sincero, honesto e verdadeiro. Escreve a tua frase para você. Te dou mais uns segundinhos. Ah, e já vamos colocar a segunda parte disso. Coloca numa escala de 0 a 10, que nível está esse desconforto agora, nesse momento. Não é quanto estava ontem, quanto está agora esse desconforto. Ah, eu tô com raiva de fulano, mas eu tô com 8, né? Então, 0 é nada, 5 é mais ou menos, 10 é muito. 4 é pouco, então você vai numa escala observar quanto esse desconforto tá ruim em você. Já vou pedir para você ir pontuando. Procura já fazer algumas respirações profundas, porque quando a gente traz algum pensamento desagradável, o corpo já reclama, né? Então, já dá uma expirada boa aí, já convida isso para a gente libertar, né? Anotaram? Então, o nome do desconforto e a escala de 0 a 10. Você não precisa saber também, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho um nó na garganta, mas eu não sei do que é, tá sempre ali, me incomoda. Coloca nó na garganta, que começou há um ano, mais ou menos. Quando você imagina que ele começou, pode pôr dessa forma. Não precisa ter clareza, tá? E se você está super bem, você pode pedir por alguém. Pede permissão, assim, olha, eu quero fazer esse exercício por fulano de tal, então eu peço nesse momento permissão mentalmente para ele e vou fazer em nome dele. Eu sei que ele está doente, então eu vou fazer o desconforto e a doença de fulano e anoto ali. E aí nessa permissão a gente fala, se for permitido que os efeitos positivos dessa técnica cheguem até ele, se não for permitido que se dissolva ou que seja encaminhado para alguém que seja mais útil. A gente entra no campo vibracional, né?
Até para culpas é legal fazer. Às vezes a gente carrega tanta culpa, né? Então precisa tirar as culpas, porque senão a gente não consegue viver em paz. Então pode ser pela culpa também. Ah, eu tenho culpa de ter feito tal coisa por alguém. E isso me incomoda, tá? 10 isso. Anota ali. Ok? Então, é natural, às vezes, durante a prática, a gente ter emoções. Então, eu gosto muito de ter o papel para você ou chorar, ou assar o nariz. Às vezes vai dar bocejo, né? Vai dar um arrepio, porque você vai descarregar, você vai limpar o teu corpo de tudo isso. Então, o corpo tem, às vezes, reações, e é natural. Tem gente que, às vezes, arrota, né? E ele fala assim, nossa, não sou de arrotar e estou arrotando. Ou, às vezes, dá, dependendo da questão, dá até vontade de ir no banheiro. Vai no banheiro, tá? Não segura nada, porque nós vamos fazer limpeza. Tudo é bem-vindo. E aí, muitas vezes, não é obrigatório, mas a gente traz isso da PNL, que é, qual é a mensagem desse desconforto? O que ele me ensinou? Ah, por exemplo, eu estava com culpa de ter feito tal coisa. O que essa culpa me ensinou? Ah, que eu tenho que ser mais humilde. Ou o que essa dor nas costas está me mandando de recado? Ah, que eu tenho que trabalhar menos tempo no computador, tenho que dar mais pausas para mim. Ou tenho que estudar mais, ter 50 minutos de estudo, daí eu dou uma espreguiçada, ou faço um exercício em casa mesmo, né? Ou essa dor no estômago, o que ela está querendo me dizer? Que eu preciso beber mais água, né? Menos refrigerante, mais água. Então, qual é a mensagem? Talvez a mensagem venha logo, talvez não. Talvez ela vai vir lá no final do exercício. Mas nós deixamos a perguntinha ali no ar, tá? Porque essa pergunta é importante. Porque absolutamente tudo na vida nos traz aprendizado. As coisas não estão na nossa vida à toa, né? Deus é muito inteligente. As coisas que nos acontecem é para nos ensinar alguma coisa, seja por amor ou pela dor. Estamos aqui na Terra, que é um planeta de evolução, aprendizado. Então, se já veio uma resposta, agradece, guarda o aprendizado e vamos nos preparar para libertar esse desconforto. Show! Sai desse corpo, né? Temos aqui uma novidade: autossabotagem, que são as armadilhas criadas por nós mesmos. O que é autossabotagem? Autossabotagem a gente chama também de reversão psicológica. É como se a nossa bateria tivesse sido colocada ao contrário, assim o aparelho elétrico não consegue funcionar direito. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que diz assim, vou começar a caminhar todos os dias e vai segunda-feira eu começo a caminhar. Vou para o parque caminhar, vou caminhar na minha quadra. Aí chega segunda-feira, dá aquela preguiça, daí fala, pensando bem, vou deixar para terça, porque eu acho que o tempo não está muito bom. Já viu isso? Aquela pessoa que fala assim, eu vou parar de comer tanto, vou fazer uma dieta, domingo eu começo com a dieta. Aí passa domingo, segunda, quarta, não, acho que eu vou deixar para o próximo mês. É aquela pessoa que quer, mas não quer. Ela quer uma coisa, mas algo puxa ela para trás, que é bem isso. Que é uma coisa do subconsciente, às vezes são seus programas neurolinguísticos que te seguram. E aí a gente precisa fazer uma limpeza, e é a primeira coisa que nós fazemos no EFT, é a limpeza da autossabotagem. Quer você tenha ou não, a gente limpa, a gente é prevenido aqui. E qual é o ponto nos meridianos ligado à autossabotagem? Aqui, embaixo do dedinho, pessoal, bem aqui, ó. Esse ossinho embaixo do dedinho, aqui onde tem essa curvinha, você vai ver que você tem bem uma lista aqui embaixo, né, que vem da palma da mão e passa aqui. Esse ossinho aqui é o ponto que se chama Karate Shop, que se chama ponto do Karatê, e que a gente estimula para limpar aqui
E a gente só faz isso no início da técnica, tá? Só logo no início. Vamos lá. Como que a gente faz? Então, você vai pegar a tua frase que você escreveu e você vai falar assim, olha só, mesmo que eu tenha esse desconforto, eu me aceito profunda e completamente. E a gente fala em voz alta, por isso que eu quero o microfone de vocês todos desligado, porque vocês vão falar em voz alta. Mesmo que eu tenha esse desconforto, daí você põe a tua frase ali, tá? Mesmo que eu tenha esse desconforto, eu me aceito profunda e completamente. Vão fazendo, gente, eu quero que vocês façam, porque aí vocês vão ter teoria e prática ao mesmo tempo, e isso é muito mais atrativo, você vai ter muito mais fixação do aprendizado. Mais uma vez, mesmo que eu tenha esse desconforto, coloca o teu desconforto, fale a tua frase, que é a tua reclamação, né? Mesmo assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente, ou só eu me aceito profunda e completamente. É quase que um Ho'oponopono junto com o EFT logo de cara, né? Ok? 3 vezes, pronto. Não precisamos mais tocar nesse ponto. É só no início. Já está limpo a nossa reversão psicológica, a nossa autossabotagem já está eliminada a respeito desse problema. Agora a gente vai para o restante. Tchan, 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 tchan. Está aqui o mapa do EFT, que é o nosso corpo. Nós vamos ativar os pontos da acupuntura do número 2 ao número 11, tamborilando aproximadamente 5 toques com a ponta dos dedos, repetindo em voz alta, limpe esse desconforto. Vamos ensaiar os pontos, pessoal? O primeiro a gente já fez, né? Que é o que a gente já eliminou. O segundo aqui, entre as sobrancelhas. Então, bem no ossinho, tá? No canto das sobrancelhas. Tanto que a gente bate aqui direto já os dois. Tem gente que usa as duas mãos, tocando bem no início da sobrancelha. Ou aqui do lado de fora do olho, né? Ou não, e aqui do lado de fora do olho, que é o ponto número 3, que é bem no osso, tá, gente? No ossinho. E embaixo do olho, no ossinho também, que é o ponto 4. Embaixo do nariz, embaixo do lábio, bem na curva, tudo pontos ligados a emoções. Raiva, tristeza, culpa, medos, inseguranças. Depois, mais para frente, eu vou passar todos os significados dos pontos. Não hoje, mas eu vou mandar um anexo para vocês. Embaixo da clavícula, bem aqui, embaixo, então a clavícula está aqui, você desce um pouquinho aqui, é o ponto 7, que a gente chama ponto do colarinho, tá? Em cima da mão, o ponto gama 9, e aqui a gente vai usar movimento dos olhos, que é olhar para cima, para baixo de um lado, olhar para cima e para baixo do outro lado. Vamos girar os olhos para os lados. Piscar forte. Cantar, contar e cantar. Lá, 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 lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lá, 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 lá. Por que isso? Porque a gente está trabalhando o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Lado racional e o lado intuitivo. E depois o ponto bem no meio do peito. O timo, que esse é o ponto que nós da PNL acrescentamos porque tem a ver com a imunidade, e aqui a gente solta respirações, depois eu vou mostrar, e o último no topo da cabeça, o último do último, que é o ponto da memória ligada à glândula pineal. Beleza?
Ensaiamos os pontos, vamos passar rapidamente de novo. Entre os olhos, do lado de fora dos olhos, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, embaixo do lábio, embaixo da clavícula, embaixo da axila, em cima da mão, no ponto gama 9, bem no dedo da aliança, entre o dedo anular e o mindinho, tem um buraquinho aqui assim, mais ou menos, bem aqui, que é diferente desse aqui que a gente bateu antes. Esse é em cima da mão. No meio do peito, no timo, e no topo da cabeça. Esses são os pontos. Esse é o mapa. E que a gente vai falar, limpe esse desconforto. Ok? Vamos fazer já, que é a frase lembrete, limpe esse desconforto. A gente vai bater várias vezes e vamos fazer o tanto de rodadas que for necessário. E vamos daí acrescentar no timo o sopro Rá, que é para fazer limpeza de memória celular bem fortemente, tá? Então vamos lá. Vamos acrescentar. Agora que a gente já sabe os pontos, vamos dar o comando certo. Pega a tua frase. Então, quando falar limpa esse desconforto, então limpa essa raiva. Aí, por exemplo, limpa essa raiva que eu senti de fulano, do lado de fora. Limpa essa raiva. Embaixo dos olhos. Limpa. Coloca a frase. Vai repetindo em voz alta. Importantíssimo falar em voz alta. Embaixo do nariz, limpa isso. Limpa esse desconforto. Embaixo do lábio. Limpa esse desconforto. Embaixo da clavícula. Embaixo da axila. Limpa esse desconforto. Em cima da mão. Aqui vamos olhar para o lado direito superior. Para baixo. Lado esquerdo superior. Para baixo. Gira os olhos para a direita. Gira para a esquerda. Sem mexer a cabeça, é só os olhos. Pisca forte. Lá, 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 lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lá, 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 lá. Isso. E agora no timo. Inspira. Solta um som bem alto. Se possível, faça o sopro Rá do yoga. Joga para fora, deixa sair. Sai desse corpo que não te pertence, né? Joga para fora. Se você não puder gritar, faça com a boca bem aberta. Massageia o peito, massageia. Se você sentir que o ponto está doído, você pode massagear, tá? Porque senão vai bater, pode doer mais ainda. Topo da cabeça, pontinho da memória, pegando a glândula pineal. Limpa isso, limpa esse desconforto. Isso. Muito bem. Percebe que já vai mudando a energia. E agora, nós vamos tamborilar contando a história do desconforto. Por exemplo, essa raiva do fulano, quando ele me falou tal coisa que eu não gostei, e aí eu fiquei muito nervosa, e eu falei tal coisa para ele. Limpa tudo isso, as consequências desse mal-estar, limpa as causas disso, que eu não sei quais são as causas, mas limpa as causas, limpa. Então eu vou fazer uma rodada contando a história do problema, tá?
Se você está com alguém e você não quer falar em voz alta, vai pensando só nas causas que te levaram a isso. Vamos fazer uma rodada? Então, agora eu vou ficar em silêncio e você vai contando a história do teu problema. Limpa as causas disso. Limpa o mal-estar que você sentiu. Limpa as consequências desse problema, desse desconforto. Respira, solta bem o ar. Alto da cabeça. Isto. Essa é a primeira parte. Eu vou dar uma pausa nessa primeira parte, tá? E vou abrir aqui com vocês para saber como que tá até aqui, porque nós temos a segunda parte da técnica. Vamos lá. Isso. Muito bem. Se vier emoção, deixa sair a emoção, deixa sair tudo. Como que está até aqui? Como que vocês se sentiram até aqui? Me falem.